Como é bom estar neste lugar. Como é bom ter esse privilégio de estarmos na casa do Senhor. Quero louvar a Deus por essa oportunidade. O Senhor tem aberto as portas, mas também temos o tempo de buscar. A palavra do Senhor diz que há tempo para tudo. Quero deixar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 7. Aleluia. A partir do versículo 11. Quero louvar a Deus pela vida da irmã Jeane. Que Deus continue abençoando as suas companheiras, irmãs dirigentes, irmã Érica, a igreja do Senhor aqui nesse lugar. Está escrito assim: aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Aleluia. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Glória a Deus. É uma palavra conhecida da igreja, mas eu ainda estava em casa e eu disse: Senhor, eu vou àquele lugar, cavar poço, buscar a tua face. Pedi que ele falasse comigo, ele já falou, mas ele me disse que eu iria deixar algo da parte dele neste lugar. Glória a Deus. E Jesus já tinha saído de Cafarnaum. Jesus tinha curado o servo do centurião, e vocês conhecem bem a história. E agora Jesus está caminhando, e com ele, como está escrito no versículo 11, estava indo uma grande multidão. E essa multidão que acompanhava Jesus era uma multidão que vinha alegre, feliz, acredito eu, cheia da presença, glória a Deus, porque quando a gente vê os milagres, a nossa fé é alimentada. E imagine estar ao lado do próprio mestre. Acompanhava Jesus, via os milagres, e eu imagino a alegria daquela multidão que tinha Jesus como o principal daquela multidão, aquele homem extraordinário, a multidão cheia de alegria. Só que Jesus resolve entrar em Naim. Por quê? Porque ele sabia que naquele lugar, como todos os lugares que ele passava, tinha algo para ele realizar.
Aleluia. Porque onde Jesus vai, ele vai com propósito. Onde ele entra, ele tem um propósito. E ele sabia que tinha algo a realizar naquele lugar. E está escrito que quando Jesus está na porta da cidade, chegando à porta da cidade, ele se depara com aquela outra multidão. Só que essa multidão, triste por ver a situação de uma mulher viúva, que a viuvez nos tempos bíblicos já era uma condição de grande vulnerabilidade social, porque as mulheres elas eram sustentadas, geralmente a maioria delas eram sustentadas pelos seus esposos. Então ela tinha perdido o seu sustento, que era o seu marido, e a sua única esperança era o seu único filho, que agora ela estava indo enterrar. Mas Jesus, quando chega na porta da cidade e se depara com aquela multidão, a Bíblia diz que o Senhor, claro que ele sabia quem era aquela mulher, lógico que ele sabia. Ele sabia a angústia que estava dentro, não só pelo fato de perder um filho, ela estava com medo do futuro, que iria acontecer dali para frente. Ela não tinha esperança. Mas Jesus, quando chegou, ele chega para mudar qualquer situação. Ele chega para mudar qualquer história. E a Bíblia diz que Jesus olhou para ela e moveu-se, vendo ela, moveu-se de íntima compaixão. E o que eu acho lindo é que ele primeiro, ele vai até ela. Ele poderia ir logo operar o milagre, sim ou não? Podia. Mas ele foi para ela e disse assim: não chores. Quando ele disse para ela não chores, ele queria poupar o sofrimento dela. Quando ele disse para ela não chores, ele queria encurtar o luto dela. Glória a Deus. Por quê? Segundo porquê, ele iria mudar aquele quadro. Ele chegou para mudar a situação do futuro daquela mulher. E ele primeiro vai até ela. E eu imagino aquela voz meiga e suave. E eu creio, não está escrito, mas eu creio que naquele momento ela parou de chorar. Tamanha a autoridade de Jesus, quando disse para ela não chores. Em outras palavras, eu cheguei para resolver, eu cheguei para mudar, eu cheguei para mudar o quadro, aleluia. E quantas das vezes nos encontramos na situação dessa mulher, onde aos nossos olhos tudo está perdido. Mas eu vim profetizar dentro desta palavra, que a última palavra na minha e na tua vida, quem está dando hoje é Jesus de Nazaré. E Ele está dizendo: não chores, porque eu vou mudar a situação. Não chores, porque eu vou mudar o quadro da história. E quando Ele diz a ela: não chores, acredito eu que imediatamente ela parou de chorar. E como é bom a gente dar ouvido a uma ordem de Jesus. E como é bom quando a gente ouve Ele falar, porque ainda tem crente rebelde, desobediente, que Jesus dá uma ordem, que Jesus diz: olha, vai por aqui, mas aí você não vai. E aí tem coisas que, eita, glória a Deus,
Tem coisas que Jesus quer fazer, mas depende da sua posição. Já foi falado nessa manhã. Depende da sua reação, do que você vai fazer, da sua ação. E já foi falado também de oração. Oração também significa agir. Oração. Então ore, mas haja. E eu vou falar o que o Senhor está colocando no meu coração. Porque tem ventos que entram na nossa casa, mas por quê? Porque a gente abre a janela. E quando você abre a janela, o vento entra e faz bagunça. Mas se levante e feche a janela. Porque quando você fechar a janela, tudo vai voltar para o seu devido lugar. Jesus está falando com alguém nessa manhã. E Jesus fala para ela: não chores. Ele está falando conosco nesta manhã. Não chores, porque eu tenho poder para mudar a sua história. Ele estava acalmando o ânimo. Ele estava acalmando, porque imagino eu a angústia daquela mãe, enterrando ou indo enterrar o seu único filho. Mas eu acho lindo que ela se encontra, aleluia, com a vida. E quando você se encontra com a vida, é impossível que as coisas continuem do mesmo jeito. Historiadores falam que a tradição era: quando alguém encontrasse com um cortejo fúnebre, as pessoas tinham que acompanhar, nem que fosse por pouca distância, aquele cortejo, aquele funeral. Mas quando Jesus se encontra, ele até poderia fazer como a tradição ditava. Ele poderia até a multidão que ia com Jesus acompanhar aquela multidão e ir enterrar aquele defunto. Mas quem se encontra com Jesus tem que ver milagres. Quem se encontra com Jesus tem que vivenciar milagres. E foi isso que a multidão viu. Quando Jesus acalma aquela mulher, Jesus, ele estabiliza ela. E como é importante a gente, nós mulheres, falando agora para as mulheres, termos ou estarmos equilibradas. Porque quando a gente está equilibrada, a gente consegue ter uma percepção melhor do trabalhar de Deus. Ainda que a gente não veja nada. Porque já foi falado nessa manhã, muitas das vezes o Senhor trabalha e você não está vendo nada. Porque tem vezes que Ele trabalha no silêncio. Mas até o silêncio dele é resposta. E quando você está equilibrada, você percebe que até o silêncio dele, ele está trabalhando ao teu favor. Ainda que nada aos seus olhos esteja acontecendo. Quantas situações, se eu fosse falar nesta manhã, quantas situações eu passei em que eu dizia: pronto, agora acabou tudo. Mas nem sabia eu que Jesus estava movendo os céus ao meu favor. E quando eu menos esperei, o milagre aconteceu. E eu quero profetizar nesta manhã. Eu sei que aqui tem mulheres e homens, aqui tem irmãos que estão precisando de um milagre, assim como essa mulher não tinha mais esperança, mas a esperança chegou. E Ele está aqui nessa manhã dizendo para você: eu posso e eu vou mudar o quadro. Tão somente ouça a minha voz e obedeça ao meu comando de Deus nessa manhã. Se aquiete
Fique calma, porque Ele está no Kemanturamaia Sobria. Ele está no controle da situação. A situação pode até fugir do meu e do seu controle, mas do teu provassúria, do controle dele não foge, nem sai. E por que você está temendo? O que é que você está temendo? Provassúria. Você está temendo o quê? Se quem está na sua frente é o príncipe da vida. Aleluia. O príncipe da vida está aqui nesta manhã para dizer: eu cheguei para operar o milagre, não chores. Eu cheguei para mudar a sentença, não chores. A sentença é de morte, mas a vida chegou para dar vida. Tem mulheres que estão vivenciando dias de angústia. Tem mulheres que estão vivenciando dias de luto. Por quê? Porque tem alguém morto dentro de casa. Mas eu vim profetizar através desta palavra. Jesus vai chegar na tua Naim com vida. Jesus está entrando na tua Naim com mudança de cativeiro. Aleluia. Porque tem momentos, e às vezes a gente chega na igreja, e como a irmã Jeane falou, quem olha, né? Meu Deus, Deirás sobre daí provas, me choudei provas. Ela está tão linda, tão bem vestida, mas tem um defunto dentro de casa. Mas Jesus vai dar ordem àquele defunto: se levante, dei provas. Tem milagre para acontecer dentro da tua casa por esses dias. E eu estou profetizando. Dei prova. Se prepare, porque você vai vivenciar. Você vai ser testemunha de um grande milagre dentro da sua casa. Ai, Ele está aqui. Vai ter milagre. Vai ter milagre. Ah, irmã, eu não posso. Você não pode mesmo, nem eu posso. Mas o Jesus que nós servimos, Ele pode e Ele faz. A Bíblia diz que Ele acalmou a mulher, a mãe, a viúva. Não chores. E em seguida, o que foi que Ele fez? Ele vai para o defunto. Ele vai para o defunto. Jesus está aqui. Ah, Jesus. Ele toca o esquife, quebrando o protocolo, porque Ele faz. Ele quebra protocolos nesta manhã, para nos dar vitória. Aleluia. E Ele diz àquele menino: agora imagine Jesus. Quem é que fala com o morto? Porque você não vai falar com o morto. Quem somos nós para falar com o morto? Mas Jesus chega para o morto e fala com ele. E a autoridade é tão grande que o morto escuta. Se preocupe não. Se preocupe não, porque você fala e o defunto não ouve você falar, é verdade. Mas quando Jesus falar, o defunto vai ouvir a voz do mestre, aleluia. Receba essa profecia nesta manhã. Aleluia.
Jesus falou com o defunto e ele ouviu e atendeu. Se sentou. Jesus disse: levanta-te. Tem ordem nesta manhã para o defunto que está dentro da sua casa. E ele vai ouvir a voz onde ele estiver. Porque o Senhor, Ele não só fala aqui dentro não. Eu tenho um marido dentro de casa que andava em todos os lugares. Enquanto eu estava orando, ele estava nos prostíbulos ouvindo Deus falar com ele. Teu lugar não é aqui. Era defunto, sim ou não? Sim. E defunto ouve a voz de Deus? Ouve. E eu estou profetizando dentro desta palavra. O defunto vai ouvir a voz do meu e do teu Deus. E ele vai se levantar. Quando Deus falar com ele. Deus faz isso na minha vida, na vida do meu esposo. Quando Deus falou, ele se inquietou. Ele saiu daquele ambiente. E Deus começou a trabalhar na vida dele. E Ele vai fazer na sua vida. Na vida dos teus. Onde ele estiver, ele vai ouvir a voz do Senhor. Ele vai ser inquieto, incomodado. E ele vai sair da condição de defunto. E o que eu acho lindo é que Jesus disse: jovem, se levanta. E sabe o que Jesus fez? Ele o entregou à sua mãe. Sabe o que o Senhor está falando para nós nesta manhã? Ele vai devolver a tua alegria. Ele vai devolver a tua esperança. Ele vai restituir o que você perdeu. Receba isso. Sob esta palavra eu profetizo, Ele vai restituir. Vai. Você vai vivenciar dias, aleluia. Já foi dito nessa manhã e eu recebi, já estou lá. Se eu não tivesse oportunidade, não tinha problema nenhum. Eu já estava saindo de posse de vitória, porque Deus bradou nessa manhã conosco. É dias de viver o que Deus tem preparado. E Ele tem preparado coisas grandes. E testemunhos virão de que Deus fez o que você não poderia jamais fazer. Tem coisa, irmãs, que a gente só tem que orar e esperar nele, porque quem faz é Ele. Aquela mulher não tinha autoridade nenhuma de levantar aquele menino daquela situação, daquele caixão, daquele esquife. Mas Jesus tinha e tem nesta manhã todo o poder, toda a autoridade para fazer, para operar o grande milagre que eu e você precisamos, mas que não está no nosso controle. Ele está dizendo para nós: não chore, porque eu sou restituição. Não chore, não chore, porque eu vou mudar o quadro. E aquela mulher, o Senhor devolveu a ela a alegria, a esperança, o futuro que era incerto. E já não era mais, depois da ressurreição daquele menino. E eu quero dizer que grandes coisas o Senhor irá fazer no nosso meio. Grandes coisas o Senhor irá fazer na tua vida. Receba. Grandes coisas o Senhor irá realizar dentro da tua casa. Eu estou profetizando. Aleluia. Se coloca na brecha. Porque o Senhor, através da sua vida, através das suas orações, Ele vai fazer
coisas extraordinárias. E eu já quero agradecer a rica oportunidade. Vamos adorar o Senhor com este louvor. Dizer que Ele é grande, porque Ele é grande mesmo. E Ele faz. Aleluia. Eu estou feliz, porque o Senhor tem feito coisas que a gente nem merece. Nós não somos merecedoras. Quantas pessoas queriam estar aqui, mas não tem nem força para chegar na casa do Senhor, mas nós chegamos. Tem pessoas que têm a oportunidade, mas estão em casa. E não é falta de convite não, porque eu convidei 2 e não vieram. Mas o Senhor está te fortalecendo nesta manhã. Glória a Deus. E nós somos privilegiadas em estarmos aqui. Glória. Obrigada. Eita, coisa boa. Não existe outro Deus tão grande como nosso Deus. Vamos ouvir Aldo Adril louvar ao Senhor? De uma coisa eu tenho convicção: o Senhor está neste lugar. E Ele tem o que nós precisamos. Logo após, a nossa irmã Marinalva nos traz uma palavra da parte do Senhor para os nossos corações. Deus tem, Deus pode, Deus faz, Ele é. E Ele está presente. Fique à vontade. O nosso Deus é grande, é fiel, é maravilhoso, é poderoso. E Ele tem tudo quanto você precisa. A mulher estava indo sepultar o seu filho. Não tinha esperança, aparentemente. Mas aquele que é a nossa esperança chegou. E quando a nossa esperança chega, tudo se transforma.